Ser humilhado publicamente já deve ter entrado no cotidiano do Lula, já que depois de 4 vezes sendo humilhado por vários presidentes de países e milhares pelo Brasil, a gente já pode dizer que o Lula já se acostumou com a vergonha alheia de ser o presidente da República e não conseguir resolver nenhuma das medidas, ou pelo menos representar o seu povo, né? E dessa vez o Lula não foi de menos, ele foi mais humilhado do que nunca, depois de citar a Venezuela. Só que é o seguinte, galera, para vocês entenderem o nível da situação. O jornalista ele só precisou citar um fato da vida dele para conseguir humilhar o presidente da República até a terceira geração dele, porque depois dessa a humilhação foi tão grande que assim, não dá nem para ficar andando na rua depois de escutar uma coisa dessa. Dá uma olhada. Deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Pois é. A democracia foi o que fez ele chegar à presidência da República pela primeira vez. E na terceira, também foi a democracia ou não? Ou foi o sistema? Pois é, põe nos comentários o que você acha. Porque se uma pessoa diz que o sistema da Venezuela é mais correto que o do Brasil, com certeza, correta essa pessoa não tá. Ou então ela sabe de alguma coisa, porque assim, dizer que a Venezuela foi correta e as eleições foram também é um pouco extremo, ou então um pouco inocente de se dizer. Mas vamos continuar com o vídeo. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001... Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Presidente, aproveitando que o senhor... Vocês viram, né? Chegou aquela hora lá, o Lula até deu uma engasgada. Pegou ele de jeito quando o cara disse que tinha sido preso por 3 anos na Venezuela, né? E, aliás, ele ainda jogou é uma democracia relativa. O que é uma democracia pra mim não é pra você. Ele ainda pergunta, ué, peraí, Lula, eu fui preso por ser jornalista na Venezuela 3 anos atrás. Então significa que essa democracia é tão relativa assim que pode prender as pessoas e perder jornalistas por ir contra ou questionar o regime do Nicolás Maduro? É uma democracia isso? Será que é para o governo Lula ou para o governo PT? Porque, pelo menos até onde eu sei, isso não é uma democracia, é um regime autoritário ou uma ditadura esclarecida, né, gente? Mas assim, se o governo Lula estava esperando que, assim, ia dar certo esse plano do Maduro de dar o seu golpe, deu errado e, assim, todo mundo tá cobrando muito, muito, muito. E o que Maduro estava esperando, eu acho que era o pronunciamento dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos pegou e disse: não gostamos disso, não, estamos repudiando. E Maduro, mete o pé. Pois é. Deem uma olhada no vídeo para vocês entenderem aqui, ó. O Departamento dos Estados Unidos, né, reconheceu a vitória de Edmundo González sobre Maduro nas eleições da Venezuela. González derrotou Maduro por milhões de votos, mesmo que se Maduro tivesse 100% dos votos nos 20 das tais atas, né, que ele está cobrando do registramento, ele não venceria Edmundo González. La razón para negarse a publicarlas es obvia. Con la evidencia irrefutable basada en las actas que todos pueden ver, queda claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. Esto no es una proyección. Incluso si Maduro obtuviera el 100% de los votos, en el 20% de las actas que quedan por publicar, no podría superar el total de votos de González hasta el momento.
Es obvio y que la evidencia por parte de las actas reveladas por la oposición es irrefutable y que todo indica que Edmundo González le ganó a Nicolás Maduro. Escuchemos. Vocês viram? Os Estados Unidos não reconheceu, a Argentina não reconheceu, muito menos o Paraguai e até mesmo o Uruguai não reconheceu isso. Mas o Brasil ficou em cima do muro por muito tempo e agora a gente soltou uma nota, vimos uma nota, né, do Itamaraty dando uma cortada no Maduro. O Maduro achou que, durante esse caos todo que está acontecendo na Venezuela e com o governo dele, ligar para o Lula é uma boa opção. Mas o Lula falou, você tá queimado, colega. Eu acho melhor eu manter distância de você. Dá uma olhada na matéria. O Maduro, ele pediu uma ligação com o Lula hoje, mas o Planalto nega essa previsão de contato. Pois é. Lula não quer se vincular mais ao Maduro depois de ficar queimado no mundo inteiro e ver até os seus coleguinhas que são de esquerda desistirem de apoiar ele. Então, o que sobrou pro Lula agora, depois que o Maduro meio que assim, né, vamos dizer, tentou ligar, tentou fazer contato, é fingir ser amigo da cobra mesmo e sair fora para não entrar em mais conflitos. E foi o que o Brasil fez com o PT. Mas, lembre-se claramente disso, o Brasil só fez isso com o governo Lula porque a situação já tá ruim para ele. Ou seja, se não tivesse ruim pro Lula e o Lula não tivesse literalmente... vamos falar que perdido durante essa situação, tudo correndo risco de sofrer sanções o Brasil inteiro e até mesmo de perder o seu posto. Pois é, se não fosse por isso, acredito eu que o Lula estaria assinando aí a sua declaraçãozinha bonitinha e ligando pro Maduro. Mas como a coisa tá feia, o Lula falou, é melhor não manter contato com você durante esses momentos, porque o mundo inteiro já tá falando mal de mim e quem dirá de você, não é mesmo, Nicolás Maduro? E é o seguinte, o presidente reeleito da Venezuela, que alguns reconhecem como reeleito, outros não reconhecem nada, Nicolás Maduro pediu o telefonema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com expectativa que nessa quinta-feira. Porém, o Correio, a assessoria do presidente, negaram que havia previsão de contato entre os dois presidentes, ou seja... Maduro entrou em contato com a equipe do presidente Lula para marcar um telefonema. O ditador venezuelano foi reeleito nas eleições presidenciais do domingo agora, mas o pleito é constantemente contestado pela oposição e pela comunidade internacional. Ou seja, a gente já tem o povo do próprio país que se contesta isso, a oposição e todo mundo no mundo inteiro. Ou seja, só acha quem ganhou o Nicolás Maduro foi o governo Lula, entre aspas, né? Porque agora parece que o negócio tá feio, estão começando a repensar de que lado eles estão. E os países que são considerados de esquerda, ditaduras brutais. E o próprio Nicolás Maduro, que acha que ele ganhou. Pois é, são só essas galeras, porque tirando isso, o mundo inteiro não concordou com isso. Então, eu acredito que talvez seja realmente uma fraude, não é mesmo, galera? Já que, depois disso tudo, o mundo inteiro indo contra, eu acho que verídico não é isso e nunca vai ser. Mas vamos falar de outro tema que foi polêmico nas redes sociais e, aliás, envolveu aí deputados brasileiros, né? Pois é. Aconteceu uma coisa nesses dias na Venezuela, né, que, assim, foi o caos do Maduro. Mas outra coisa que veio junto de brinde foi o fato de que, após o Milei ameaçar derrubar o Maduro, praticamente chamando toda a comunidade internacional, o Maduro se revoltou e ficou griladinho. E no meio disso tudo, o que acontece? A gente tem a própria embaixada da Argentina que está lá na Venezuela e que ontem foi pro brejo e foi embora, porque, assim... Maduro tirou essa embaixada e não só tirou essa embaixada, como também tirou a embaixada de outros 7 países. E o que diz de novo? Quem constrói a Argentina, quem constrói a embaixada da Argentina é os próprios argentinos, com dinheiro argentino. E no final, a Argentina precisava que alguém representasse ela na hora de sair, já que, assim, quase ninguém aqui mais da América tem embaixada lá no seu Brasil mesmo, né? E o Brasil, dessa vez... tomou o pulso da embaixada da Argentina, tá, gente? Então, Maduro ele expulsou os diplomatas argentinos e o Brasil assume a embaixada na Venezuela. Então, é o seguinte... Tem embaixada na Venezuela, a embaixada era da Argentina, tá? E como Maduro falou, galera, casca daí que eu não quero vocês. Não, tá? Porque vocês contestaram a minha eleição... A embaixada ficou à deriva. Só que como é um território argentino lá dentro, e além disso foi o governo argentino que... arrumou tudinho, né, a gente pode dizer assim,
Quem vai ter que tomar conta agora era a Argentina até terminar esse processo e eles saírem de vez. Mas como Maduro proibiu, a Argentina tinha que procurar alguém para fazer isso por eles. E os outros países aqui da América não tinha quase ninguém com embaixada lá. Então o que virou? O Brasil foi lá e vai tomar conta da embaixada da Argentina. Ou seja, vai representar a Argentina até a Argentina conseguir resolver todos os processos dela dentro da Venezuela. E aí já ergueram até a bandeira do Brasil dentro dessa própria embaixada da Argentina. Então, resumindo, provavelmente daqui a uns tempos a gente vai ver que a Argentina já tira por completa a sua embaixada, porque ainda fica uns vestígiozinhos lá para eles conseguirem resolver uns BO bem doido lá dentro da Venezuela de embaixada. Mas quem vai representar eles, dessa vez porque o Maduro proibiu de entrar lá, tá? É o Brasil, tá? Ou seja, o Brasil dessa vez aí tá apoiando os argentinos e ajudando eles. Até mesmo que soltaram uma nota da Argentina agradecendo ao Brasil por ter feito isso. O vídeo deles erguendo então a bandeira para vocês darem uma olhada. O Metrópolis, ele escreve o seguinte: a bandeira do Brasil foi, hasteada Nossa, mano, eu tô cansado pra caralho. Tô cansada. Maduro no Brasil são duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. Então, eu acho que falta coerência e falta um pouco de semancol para a oposição bolsonarista ao apontar os dedos sobre o regime de Maduro aqui para o Brasil. Ao Maduro no Brasil, só que com Bolsonaro no poder. São duas faces da mesma moeda. Pois é, vocês viram o que ele disse, que o Maduro e o Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. Assim, você tá de brincadeira. Sinceramente, você poderia ter comparado todo mundo, incluindo até mesmo o próprio presidente Lula. Mas o Bolsonaro e o Maduro são duas pessoas totalmente diferentes, não tem nada a ver. O PT ainda usa esse recurso, ainda usa essa fala de tentar comparar o Bolsonaro a uma ditadura, mas no Brasil, com a época do Bolsonaro, nunca teve ditadura. E para melhorar, nunca teve nem censura absoluta, como a gente está vendo, ou seja, não tinha uma perseguição como opositores, a mídia mentiu, ou seja, a gente estava vendo também isso, né? E além disso tudo, Nicolás Maduro é um ditador, ele assumiu o poder com um golpe. Em momento algum, o Bolsonaro deu um golpe de Estado, até mesmo porque ele não está no poder agora. Ou seja, se ele tivesse um golpe, ele estaria, né? Mas como não teve golpe, vamos falar que assim, né? Não tem nem comparação dizer que o Maduro e o Bolsonaro são aí moedas da mesma face. Muito pelo contrário, são moedas de lados muito opostos e diferentes. Porque Nicolás Maduro, além de ser um ditador sanguinário, né, e que a gente pode considerar de genocida de verdade, não chega nem aos pés, tá? Ou seja, não chega nem aos pés e nunca vai chegar próximo, tá, gente, do que o governo Bolsonaro foi. O governo do Bolsonaro foi totalmente diferente, ou seja, enquanto o Nicolás Maduro estava ali, né, completamente trazendo toda essa discórdia, essas outras coisas para o seu governo, dando um golpe, fazendo o caos por completo, o governo do Bolsonaro nunca fez isso, ou seja... Só uma olhada. Segundo a Gazeta do Povo, né, acontece que a arrecadação ela bate recorde, mas nem assim o governo consegue tirar as contas do vermelho. Os números recordes de arrecadação tributária no primeiro semestre não foram suficientes para equilibrar as contas da União, ou seja, demonstram dificuldades para que o governo Lula, ou seja, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, será de cumprir as metas fiscais.
sem uma contrapartida do lado das despesas, ou seja, um corte efetivo de gastos, a regra fiscal estará comprometida, avaliando especialistas ouvintes aí pela Gazeta do Povo. A dificuldade da gestão petista para cumprir o arcabouço que ela mesma propõe, somadas às declarações em que Lula demonstra fazer pouco caso no equilíbrio fiscal. Então, entre as razões, a ajuda é manter os juros mais altos. Nessa quarta-feira, o Banco Central manteve a taxa básica em aí mais ou menos 10,5% pela segunda vez consecutiva e deu a entender que ela não cairá tão cedo. Em janeiro e junho de 2024, a arrecadação alcançou o valor de 1,28 trilhão, ou seja, um acréscimo real aí de 9,8% em relação ao mesmo período de 2023. Trata-se da maior receita no período desde o início da série histórica, em 1995, segundo a Receita Federal. Só em junho, o montante alcançou o valor de 208,8 milhões, alta aí no valor, então, na porcentagem de 11,2%, até mesmo o período de 2023, superando o recorde anterior do mês, no caso de 194,6 bilhões em 2022. É mais ou menos o seguinte para vocês poderem entender. O governo Lula, ele conseguiu arrecadar um dos maiores quantidades em patrimônio, ou seja, o governo Lula conseguiu juntar muito imposto, tá, gente, de todo mundo. Imposto de patrimônio, imposto de renda, imposto de compras, imposto de herança, tudo isso, e conseguiu aí bater o recorde de arrecadações só por parte de impostos e também de outras coisas que se envolvem, que o governo Lula conseguiu lucrar, como vocês sabem. E, além disso, mesmo conseguindo toda a arrecadação, uma das maiores já feitas na história desde 1995, o governo Lula ainda não consegue fechar as contas no vermelho. E é aquela pergunta que eu faço para vocês. O governo Lula não consegue fechar as contas fora do vermelho, por quê? Porque a gente tem o fato de que estamos tendo cortes entre a saúde, estamos tendo cortes na educação, estamos tendo cortes em vários setores onde era principalmente para serem focos do governo Lula. E, na verdade, era para esse arcabouço fechar, no caso, com as contas fora do vermelho, mas, na verdade, não. As contas vão ser fechadas no vermelho e você sabe. Cada vez o brasileiro vai gastar mais dinheiro e vai se sentir mais desvalorizado na hora de comprar alguma coisa, na hora de tentar fazer uma viagem internacional. Por quê? Porque a desvalorização e o governo Lula vem fazendo um estrago tão grande na economia brasileira que o Estado fica ruim até para os próprios brasileiros, E quem dirá quem está de fora que está vendo todo esse escarcéu. E assim, o Brasil está cheio de problemas, e enquanto o brasileiro se decepciona com o governo Lula se decepciona com o governo Nicolás Maduro. Pois é, agora o governo brasileiro está reclamando da demora que foram para fazer essas atas, porque assim, de acordo com todo mundo, as atas estão corretas, não é mesmo? Porque assim, tivemos até demonstros de próprias pessoas como ex-presidentes demonstraram que claramente talvez possa ter uma fiscalização muito errada no meio dessas atas e que talvez o governo chinês esteja se envolvendo no meio das eleições venezuelanas para conseguir consolidar o golpe do Maduro. E o Brasil disse que só reconheceria isso se caso tivesse as atas em mão, ou seja, para reconhecer a fraude precisa de ter as atas, sendo elas verificadas ou não, E o que acontece? O Maduro, ele enrolou para entregar essas atas. Por quê? Porque as atas estão sendo falsificadas, entendem? Então, como que ele iria entregar essas atas no momento certo? Entendem? E para falsificar essas atas, foram um dos maiores caos já feitos até hoje dentro dos governos que a gente pode dizer. Teve que tirar a impressão digital, teve que fabricar todas as atas corretamente e, aliás,
nisso tudo está tendo o sequestro das pessoas que foram lá participar dessas eleições para serem aí representantes, ou seja, quem era meseiro lá, estava lá na mesa praticamente fazendo os votos lá, conferindo, que você sabe que assim, mesário, quem era mesário lá, estava lá praticamente conferindo esses votos, né, acabou que estão sendo sequestrados, né, porque o governo do Nicolás Maduro querem que eles assinem todas as atas novamente. E além disso, também querem que eles façam o quê? Não abrem a boca sobre a quantidade de votos. Porque a maioria das pessoas que estão lá na Venezuela e foram aí participantes e viram que a coisa não estava certa, elas estão falando que a comparação de votos é totalmente diferente. Ou seja, quando a gente tem o Nicolás Maduro virando e falando, eu ganhei, as atas estão aqui, é só provar, a galera tá pegando e falando, olha, é mentira, a gente tem 30 votos para o Nicolás Maduro e 400 votos para o Edmundo Gonçalves, ou seja, para o Maduro conseguir provar a ditadura dele e pelo menos fazer com que os países parem de encher o saco dele, é mostrando essas atas falsificadas. E nisso aí acabou enrolando porque não saiu na data que o mundo esperava, né? Que ele tinha uma data limite para apresentar isso. Já passou da data, ou seja, a batata está esquentando para o Nicolás Maduro, ele está ignorando isso e continuando fabricando as suas atas falsificadas, né, segundo o próprio ex-presidente da Colômbia. E o que acontece? Nicolás Maduro fabricou suas atas e o Brasil disse que vai reconhecer só depois das atas. Mas o Brasil criticou a demora para essas atas estarem sendo feitas, né? E segundo o Pleno News, nessa quinta-feira, né, o assessor especial dos assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, ele falou sobre o processo eleitoral da Venezuela e disse que o Brasil está decepcionado com a demora da divulgação das atas do pleito. A declaração dada durante a entrevista pelo jornal Kennedy Alencar na TV News, né? Ou seja, foi aí a fala do Celso Amorim, não Lula. Lula prefere não comentar sobre esses assuntos, já que ele não está nem querendo aceitar as ligações próprias do Maduro, ou seja, ele está ignorando completamente o fato da existência do Maduro para não se entrar em conflitos muito maiores. E aí, né? Quem dá as palavras agora são o Celso Amorim, tá? Porque o Celso Amorim, por enquanto, ele tá meio que representando as falas do Lula em relação à Venezuela, não é mesmo? Toda hora é o Celso Amorim que aparece para falar o que o Lula tá sentindo, porque o Lula ele prefere não entrar no meio dessas polêmicas. Porque se caso alguma coisa der errada, vai para ir pro colo do Celso Amorim, não pro colo do Lula, não é mesmo? E no meio de todos esses conflitos da Venezuela, ninguém está aceitando essa mentira esfarrapada que o Nicolás Maduro jogou para todo mundo. E agora as pessoas estão contestando e estão indo se manifestar contra o governo do Nicolás Maduro. Ou seja, vários lugares de vários países, a gente pode dizer, estão protestando contra. Presidentes estão mesmo chamando para que as pessoas manifestem contra o Nicolás Maduro, porque a situação não está feia. Então, estão vendo uma união entre, por exemplo, pessoas da Argentina, os próprios argentinos e os venezuelanos que estão na Argentina. E aqui no Brasil, a união entre brasileiros e venezuelanos. E lá em Madrid também está rolando essa união. Eles filmaram a quantidade de gente que está lá em pró da liberdade da Venezuela para que a Venezuela saia de uma ditadura. Embora o Lula diz que viajou o mundo inteiro para mostrar que a Venezuela não era essa ditadura, né? Mas escancarou e todo mundo viu o quanto a Venezuela não é um país tão tranquilo e na verdade é uma ditadura escancarada, né? Só não vê quem não quer. Pois é, tem um vídeo aí que daqui a pouco a gente volta. Vocês. E tirando o fato da Venezuela, outra coisa que foi polêmica foi as Olimpíadas Francesas, especialmente o caso da boxeadora, que era, na verdade, embora todo mundo viu, né, e até o Comitê Olímpico veio divulgar agora, é que, na verdade, o Comitê Olímpico tinha colocado um homem trans para lutar com uma boxeadora. Só que a história não era bem essa, divulgaram agora, depois de quase todo mundo, incluindo os jornais,
postarem essas matérias de que na verdade ela era uma pessoa hermafrodita, ou seja, ela consegue ter os dois gêneros juntos, tá, gente? Então, tivemos notas agora da Folha de São Paulo. Italiana desiste após 46 segundos em luta com boxeadora que não passou no teste de gênero. Pois é, gente, a boxeadora argeliana, ela fez o seguinte, né? Ela foi aí alvo de ataque de vários senadores, como eles citaram aqui na matéria, o próprio Sérgio Moro e o presidente da Argentina, Javier Milei, o empresário Elon Musk, após uma estreia dos Jogos Olímpicos nessa quinta. Sua rival desistiu do combate após ter recebido aí um golpe no rosto com apenas 46 segundos de luta. Um comentarista afirmou em sua maioria em que a argeliana ela seria uma mulher trans, mas não é verdade. No caso, ela, entretanto, é uma das duas boxeadoras cuja presença em Paris tem gerado muita polêmica depois de ter sido desqualificada do mundo em 2023 por não passar no teste de elegibilidade de gênero, que mede então os níveis de testosterona. Ela, no entanto, foram consideradas aptas para o jogo agora em 2024 no jogo de Paris. Então, resumindo, a galera, todo mundo viu e ficou um pouco na dúvida porque ninguém trouxe a matéria certa e a gente foi saber só agora do caos, ou seja, vocês viram, né? O Sérgio Moro, o Milei e o Elon Musk falaram sobre isso. Só que o que acontece? Na verdade, os Jogos Olímpicos concluiu agora que ela não é uma mulher trans, ou seja, que ela não é um homem que resolveu se tornar mulher, ou seja, na verdade, ela é uma pessoa hermafrodita, ela consegue ter os dois gêneros, incluindo, no caso aí, ela pode ter o cromossomo X e também o outro cromossomo, ou seja, a gente pode dizer que ela tem os dois. Mas, mesmo assim, ainda veio uma dúvida para a sociedade, que todo mundo criticou e todo mundo falou que mesmo ela tendo os dois gêneros, ela é mais forte que uma mulher, mesmo normal, que não possui esses dois gêneros, e ela é um pouco mais fraca do que um homem que só tem um gênero, ou seja, isso ficou uma dúvida muito grande e o povo caiu matando em cima, mesmo ela sendo aí, né, reconhecido que não era uma mulher trans. Pois é, mas eu não vou falar sobre esse tema, quem vai falar vai ser você hoje. Então põe nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Tava certo, o Comitê Olímpico tinha que ter aceitado, não tinha que ter aceitado, tinha que ter ignorado, o que o Comitê Olímpico de Paris tinha que ter feito nesse caso? E no caso também a italiana, o que vocês acham que a italiana deveria ter feito e o que deveria ter acontecido nessa situação toda, né? Porque virou uma bagunça, o Comitê Olímpico ficou na dúvida, ninguém disse nada, tanto que isso se espalhou tanto essa matéria pela falta de informação que se teve, porque se a informação fosse mais bem dada, a gente teria essa informação para não passar coisa errada para as pessoas, né? E agora, depois de quase uma semana, a gente viu que foram liberar essas informações agora de que, na verdade, não era uma mulher trans. E agora